Uma questão que surgiu à minha mente ao longo de um tempo sobre uma autoanálise breve ou longa, não sei quanto tempo eu venho pensando nisso, mas neste período se deu por conta, sabe, ganhou mais voz esse questionamento na minha cabeça, que é a ideia de que será que a forma como nós nos tratamos internamente é a mais adequada e é a correta? Porque estudando um pouco, eu vi alguns vídeos, eu estudo através de vídeos, através de leitura e outras maneiras, e surge uma reflexão de que, pô, a forma como nós nos tratamos, sabe, é uma forma que nós dificilmente, em nenhum momento da vida, trataríamos outra pessoa de modo semelhante, porque é uma forma muitas vezes muito ríspida. Então, tem diferentes tipos de pessoas. Tem pessoas que se tratam bem, só que com uma frouxidão maior. Então, pô, elas são muito permissivas consigo mesmas e tendem a deslanchar por conta disso, tomando decisões ruins e não se responsabilizando por essas decisões. E aí é um lado um pouco ruim, extremo. Como também existe o oposto, que também é um extremo, que é pessoas que são muito rígidas consigo mesmas. E eu tenho essa característica de ser muito rígido comigo mesmo. E eu analiso, será que essa rigidez toda que eu costumo ter comigo mesmo é algo que de verdade é vantajoso para a minha vida? Na questão de, será que essa rigidez toda, de fato, é o que traz a capacidade de gerar resultado ao longo da minha vida, seja nas coisas que eu quero construir, nas coisas que eu entendo que eu preciso fazer, e até mesmo na autoanálise da vida em relação ao que você analisa as outras pessoas, sabe? Você olha para a pessoa e fala, pô, aquela pessoa é tal coisa, ou aquela pessoa tipo, julgar o comportamento, julgar o resultado de outra pessoa, através também dessa voz interna que é basicamente uma crítica ambulante. Um crítico ambulante, que está a todo momento criticando, está a todo momento julgando, tirando conclusões, seja sobre você, seja sobre outras pessoas. Então, me surgiu esse questionamento, será que essa voz interna e a forma como ela foi treinada a ser é vantajosa de fato para mim? Porque até mesmo essa autoanálise me parece, tipo, essa própria autoanálise que eu estou fazendo sobre essa voz interna, sobre essa rigidez com que nós nos tratamos, me parece um símbolo de fraqueza. Sabe, essa própria voz interna julga como fraqueza a minha autoanálise sobre ela mesma. Entende? Parece que, pô, eu tô me vitimizando de algum modo ao tentar refletir sobre isso. Parece que, de algum modo, eu tô me pondo em um grau de, pô, tenham piedade de mim, ou uma autopiedade, de fato. E isso gera ali um desconforto e um estresse, um estresse emocional que perdura pela vida inteira ali, desde que eu me conheço por gente. E possivelmente muitas pessoas, talvez você também tenha essa rigidez emocional consigo próprio, de, pô, um pequeno defeito, um pequeno ato que você comete, que talvez seja um erro, pô, deixou cair um copo, quebrar um prato, a autocrítica vem de uma forma maçante, sabe? Por algo que muitas vezes não é tão relevante assim, ou tão significativo, ou algo que talvez não tenha, pô, uma importância tremenda, real, para que você tivesse todo esse desgaste consigo próprio, de julgamento, de autocrítica, de falar, pô, você é um bosta, ou, pô, por que você continua cometendo esses mesmos erros, sabe? De ser tão rígido consigo mesmo. E parece fraqueza ser o cara que está analisando sobre isso, sabe? Eu me sinto, pô, meio fraco, pode-se dizer. É basicamente isso. Eu me sinto fraco ao ficar refletindo sobre isso. E é essa autocrítica que gera esse sentimento de, pô, você está sendo fraco, você está sendo frouxo, pô. Tentando botar a culpa dos seus erros, da sua fraqueza, né, em mim, que no caso seria a autocrítica. E me pego pensando, pô, porque aos meus estudos, uma das coisas muito importantes para como será essa voz interna que você possui, tende a ser exemplos desde a sua infância de pessoas e
temperamentos que você tinha muito contato. Então talvez seu pai ou sua mãe fossem pessoas muito rígidas e qualquer errinho era, sabe, caso de briga e tudo mais. Então, pô, quando eu era criança, se eu quebrasse um prato era um estresse muito tremendo. Então, pô, meus pais ficavam bravos, minha mãe, meu padrasto, falava, pô, presta atenção, derrubou a comida no chão, você já ficava com aquele medo, porque já ia ter aquela crítica, já talvez você viesse até apanhar. Eu não tô aqui pra ficar julgando meus pais, porque até isso parece fraqueza, por ficar julgando meus pais, como eles me treinaram na infância. Mas, tipo, parece que, pelo que eu estudei, a forma como você percebia e como as pessoas eram, o comportamento, o temperamento delas em relação às suas atitudes. Então, pô, você cometia um erro pequeno que fosse e tinha um efeito muito desproporcional e rígido sobre você, sobre aquela coisa que você cometeu, isso tende a refletir também na como será essa sua própria voz interna que te acompanhará pelo resto da vida. Então, pô, quando você era criança, você quebrava um prato ou pô, deixava cair uma comida no chão e recebia uma crítica severa, talvez ficava de castigo, talvez apanhava, possivelmente a sua voz interna também será de igual modo rígido, sabe? Rígida, que, pô, qualquer coisinha que você faz, você já se critica, você já se diminui, você se coloca em um nível de, pô, você é um bosta, cara, pô, aprende, melhora, para de ser assim. E, de algum modo, parece ser algo bom, né? Parece ser algo bom, porque basicamente significa que você está observando um erro seu e falando, pô, muda, para de ser assim, melhora, parece ser algo bom. Porém, estudando um pouco mais, parece que existem outras maneiras também de você reagir às circunstâncias. Então, o fato de você cometer um erro e, por si só, perceber que você cometeu um erro e falar, bom, eu cometi um erro, sabe? Eu tenho que melhorar de fato nisso. Não é um problema. Mas a forma como você abraça isso e traz de volta para si mesmo, esse sim é o problema. A rispidez, sabe? A agressividade com que você se auto-julga. Isso sim é o problema, e não a questão. Então, pô, problema, vamos supor, na infância também. Você quebrou o prato, é a mesma coisa, você quebrou o prato, você derrubou a comida. Então, o pai de alguma criança seria o pai que, pô, aprende, apanharia, ficaria de castigo. E de outra criança talvez fosse, bom, filho, tem que tomar mais cuidado, aprender aqui a segurar melhor o prato, usar as duas mãos para não deixar cair. Então, os dois pais estão falando estão mostrando para o filho que ele cometeu um erro e talvez ensinando a não cometer novamente, a melhorar de algum modo. Porém, a abordagem utilizada por eles é diferente. Então, um usa mais a agressividade e a intimidação para conseguir o seu resultado. Já outro usa o exemplo, usa a calma, a mansidão para mostrar a mesma coisa. E talvez os dois funcionem. Os dois gerem o mesmo resultado de a criança aprender a cuidar melhor para não derrubar o prato. Porém, um aprende porque o pai ou a mãe ensinou e falou, filho, quebrar é ruim. Então, ele aprende que, bom, eu não quero errar, eu não quero deixar cair, tudo bem. Já o outro, ele aprende a não deixar o prato cair, não porque ele percebe que é algo ruim, mas porque ele não quer apanhar. Então ele fala, bom, eu não vou quebrar um prato porque eu sei que se eu quebrar o prato, eu vou apanhar, eu vou ficar de castigo, eu vou ouvir xingos e mais xingos por, horas. Entende? Então, o efeito, o resultado ali para a questão em si é o mesmo. Só que os efeitos disso percorrem para além disso. Então tem um efeito psicológico diferente. Então tem um pouco mais de respeito por si próprio. Fala, bom, eu quebrei um prato, é um prato. Não é bom quebrar, mas é só um prato. Então eu vou tomar cuidado para não quebrar mais pratos. Outro já tem um medo instaurado ali, instalado em si, de que se ele quebrar o prato vai ter consequências severas. Mesmo que seja só um prato, aquilo vai trazer consequências severas para ele. Seja física, seja emocional, sabe? Então, possivelmente, ele quebrou o prato, ele vai apanhar, ele vai chorar, ele vai ficar de castigo. E aquilo vai refletir de algum modo nele. E isso percorre pela sua vida inteira. Então você também tem esse negócio. Então,
eu estou desempregado. Não, vamos usar outro exemplo, vamos. Eu quero criar um negócio. As duas crianças que foram criadas lá na infância, o que pai batia, o que a mãe falava. Então essas duas crianças agora decidem criar um negócio. Uma delas observa e fala, bom, eu vou criar meu negócio, existe a possibilidade de que dê errado, eu vou me esforçar para que não dê, mas se der errado, foi apenas um negócio que deu errado. Foi apenas uma empresa que faliu, e talvez eu possa tentar de novo. Talvez eu possa percorrer por outro caminho, se eu ver que esse não é o correto, se eu ver que eu não tenho talvez o tato correto para isso, não seja a minha praia, mas eu vou testar. Se der errado, bom, é só seguir em frente. Já o outro, por mais que também seja a mesma situação, pô, é um negócio e se ele falir ele vai quebrar, mas a forma que ela observa aquilo é totalmente diferente. É basicamente, eu quero criar um negócio, só que o medo que ela tem de quebrar aquele negócio é muito grande. Por quê? Porque ela ainda carrega aquela coisa do passado, que se ele quebrou o prato, ele vai apanhar, ele vai sofrer penalidades muito fortes, muito severas, por ter quebrado o prato. E, pô, uma empresa é muito superior a um prato. Então, inconscientemente, também possui nele aquele medo de que, bom, se essa empresa não der certo, pô, é um fracasso. Então, tem consequências, vai ter consequências muito severas, muito pesadas para aquele meu ato, para aquele meu erro que eu cometi. Então, é melhor eu não tentar. É melhor eu ficar onde eu já estou. É melhor eu continuar aqui sem me arriscar, porque é melhor eu me limitar a não agir com aquilo do que eu fazer e eu cometer um erro, porque aquele erro me trará uma consequência, assim como quando quebrar aquele prato me fez apanhar. Então, esse foi o questionamento. Pô, será que a forma como nós nos tratamos internamente é vantajoso? Ou é algo que nós carregamos ali durante a nossa vida, desde a infância, ali, foi um treinamento por conta do emocional das pessoas da nossa infância, da nossa jornada ali, que nos causaram esse reflexo de agir conosco da mesma maneira. E aí, pô, teria que haver um trabalho pessoal de resolver isso, de mudar a forma como você se enxerga, de mudar a forma como você reage às situações e como você entende as coisas. E tipo, pô, se eu quebrar um prato, é só um prato. Se eu falir uma empresa, é só uma empresa, sabe? Se eu passar um ano aqui tentando e, porra, tudo der errado, tá bom, cara, foi só um ano e deu errado, eu tentei. Vamos continuar, sabe? Foi uma parte, foi uma fase, sabe? Entender que, pô, talvez esse erro aqui não seja um erro que, pô, vai trazer um impacto tão grandioso na minha vida. Não vai roubar minha liberdade, talvez, de, pô, eu vou ser preso, se não for um crime, né? Se o que você vai fazer não é um crime, não vai te levar para a cadeia, não vai te levar à morte, pô, não tem um impacto tão severo assim, sabe? Não vai te deixar aleijado ou qualquer coisa do tipo. O impacto não é tão significativo assim. Na maioria das vezes, o impacto é só o medo, sabe? É só o medo de fracassar. É só o medo de deixar em evidência que talvez você não seja competente ainda. E é normal, ninguém é competente. Tipo, somos todos crianças ainda que estão aprendendo a viver. Alguns fingem para si próprios e fingem para os outros de que já sabem como viver, sabe? Então por isso que você, às vezes, eu fazia muito isso, que era, eu tinha muita dúvida sobre mim e sobre a vida. Eu tinha muita dúvida sobre todas essas coisas. E eu olhava para a sociedade, olhava para as pessoas e, pô, parecia que as pessoas tinham tantas certezas sobre quem elas eram, tinham tanta certeza sobre o que elas faziam, tinham tanta certeza sobre a vida. E isso parecia, pô, então eu tô errado aqui, pô. Se eu tenho tantas dúvidas sobre mim, tantas dúvidas sobre as coisas, tem alguma coisa de errado comigo, porque as pessoas têm tanta certeza. Só que depois que eu fui crescendo, aprendendo um pouco mais, eu entendi que, pô, na verdade todo mundo não sabe bosta nenhuma. Todas as pessoas estão fazendo as coisas pela primeira vez, todas as pessoas não conhecem tanto assim da vida, não conhecem tanto assim sobre elas mesmas, elas só estão fingindo que sabem, fingindo que, pô, não, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu sou, sabe? Se entendem perfeitamente, sabe? É só fingimento. Mas, de verdade, todo mundo ainda é imaturo.
Todo mundo ainda talvez esteja numa jornada de aprender um pouco sobre si mesmo, aprender um pouco mais sobre a vida, aprender mais sobre as coisas que ela se propõe a fazer, sobre o contexto que ela está. Talvez ela domine de algum modo, sabe, em algum grau de relevância, aquilo que ela está fazendo, porque, bom, ela faz há um bom tempo. Mas e aí? Entende? O medo, esse medo excessivo e esse inconsciente que parece que você vai sofrer uma grande penalidade caso você fracasse, caso você, você morcegue por 2, 3 dias, essa autocrítica de tipo, você é um bosta, cara, você só fica no sofá. Tipo, você só coisa. Eu não tô falando que é legal ficar no sofá, não tô falando que é legal você ficar no celular o dia inteiro, mas também a forma como você se critica a partir disso também não é inteligente, não é interessante. É fato que você precisa sair do sofá. É fato que você precisa largar o celular. Só que não é essa abordagem que você usa consigo próprio que vai funcionar. Sabe? Não é porque você está no celular aqui, você percebe que você é o cara que passa horas e horas mexendo no celular. Você percebe que você é o cara que passa horas e horas em um vício. Que você passa horas e horas procrastinando. Não é você pegar e falar, você é um bosta, levanta daí. Porra, vai fazer alguma coisa? Não é isso que vai fazer você levantar. Não é isso que vai fazer você mudar. Aí requer você entender um pouco mais sobre as coisas. Que talvez seja o que causa isso é você entender que, talvez você seja uma pessoa que biologicamente tem uma suscetibilidade maior para ter vícios. E todo ser humano tem essa suscetibilidade para ter vícios. E sair de um vício, vencer um vício, não é só por força de vontade. Envolve questões biológicas, envolve questões emocionais, envolve questões é um trabalhar constante, diário, sabe? Então não é porque de fato, você está ali se autocriticando porque você percebe que é um erro que você está cometendo, que é algo ruim para você, prejudicial, você ficar deitado o dia inteiro, você ficar mexendo no celular. Só que aquilo ali não envolve só uma questão de força de vontade, envolve questões biológicas, envolve questões emocionais, hormônios que você possui, tá bom? Mecanismos do seu cérebro que já vem sendo treinado há anos. Então, não é só você falar, é só querer, sabe? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Não é isso, cara. Não é. Então, envolve muitas outras questões. Mas parece que falar isso é de algum modo fraqueza. É de algum modo dar desculpas por que você não faz as coisas, por que você não coisa. Então eu entendo. Eu já tive esse olho de julgar outras pessoas, eu também já fui julgado desse modo, mas o fato é, se você é o cara que fica ali no celular o dia inteiro, que você quer vencer esse vício, você é o cara que sabe que tem que fazer algo, mas você não consegue dar o primeiro passo, filho, talvez não seja só questão de força de vontade, é fato que você tem que ter ali a convicção de falar, não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, é fato, mas talvez envolva questões hormonais, tá bom? Talvez os seus hormônios estejam desregulados ali. Talvez você tenha que pedir ajuda de alguém para falar, eu tenho um problema aqui. Eu estou viciado em pornografia, eu estou viciado em redes sociais, eu estou viciado em ficar no sofá, me ajuda. E de que forma que você pode me ajudar? Me ajuda a limitar o meu acesso a isso, sabe? Me ajuda, tira o celular de mim por um tempo, sabe? Guarda meu celular aí para mim não ficar ali toda hora. Quando você perceber que eu vou ficar deitado no sofá o dia inteiro, eu vou ficar dentro de casa preso, me chama para sair, me arrasta para fora de casa, me leva para fazer algo, me ajuda a me movimentar, seja com motivação, seja com... fala, cara, eu não tô nem ligando se você tá afim ou não, vamos pra rua, vamos andar na rua, para ver o mundo, para ver as pessoas, tá bom? Vamos correr, vamos ler um livro, vamos jogar jogo da velha, só para você sair do celular, só para você sair da televisão. Porque também não adianta ser o cara que, você quer vencer o vício e você não coloca nada no lugar. Porque nós, seres humanos, somos pessoas de vícios. Então, se você quer acabar com um vício que você possui, você precisa colocar outro no lugar. Aí você fala, mas eu vou sair de um vício para outro? Sim, só que aí você pensa, eu vou sair de um vício ruim e eu tenho que colocar um vício que seja um pouco melhor. Então você quer sair do vício em celular, do vício de ficar parado? Troca o celular por livro, por gibi.
sabe? Por desenhar, por jogos. Um jogo tabuleiro, um xadrez, uma dama, baralho. Coloca coisas que também são algum tipo de entretenimento, só que te fazem ter algum movimento para ter aquela recompensa. Sabe? Então, o gibi você tem que ler aquilo lá. O livro você tem que ler. A pintura você tem que pintar. O jogo você tem que pensar estrategicamente. De algum modo ali você pelo menos está usando o seu cérebro de fato. Você não está só consumindo. Entende? E aí você está trocando um hábito ruim por um hábito que talvez seja um pouco melhor. Sabe? Que está te fazendo ter algum movimento, ter algum avanço. Então, pô, ler um gibi é entretenimento também. Você está consumindo entretenimento também. Só que, pô, você está sendo forçado a ler e isso está exercitando algumas partes do seu cérebro de assimilar melhor as palavras, de interpretação de texto. Se você lê em voz alta, pô, tá melhorando a sua comunicação. Então, de algum modo, aquilo tá te fazendo se mexer, sabe? Mas não acha que, pô, você vai pegar e falar, eu vou vencer a pornografia. E você para com a pornografia e não coloca nada no lugar. Algum hábito novo, algum vício novo. Você quer vencer o scrollar no celular, mas não coloca nada no lugar. Você quer parar com o tabagismo, você quer parar com o cigarro, com a bebida, mas não coloca nada no lugar. É por isso que as pessoas que, pô, fumam e que querem parar, muitas vezes elas ficam mascando aquele chiclete. Porque elas precisam colocar outra coisa no lugar daquele hábito. Porque só não fumar não funciona. Independente do quão forte mentalmente você seja, da sua força de vontade, pô, do seu... Independente disso, só tirar o vício não vai funcionar, filho. Então, estuda um pouquinho mais sobre isso. Como que faz realmente para vencer vícios? Como que faz realmente para você ter atitudes, para você ter explosão para se direcionar? Que não é só querer, não é só querer. Muitas pessoas falam é só querer, é só usar a força da mente. Não é, filho. A mente do ser humano é complexa. Envolve fatores externos e internos. Hormônios, pô, ambiente, envolve muitas coisas. Então entenda um pouco mais sobre isso, para você saber de fato se o que você está fazendo é só uma porca vergonha da sua cara, de ser um vagabundo que não faz nada, que não se movimenta, que só quer ficar no bem bom, ou se são fatores que te fazem ficar ali. Aí você percebendo que são fatores que te fazem ficar ali, você pensa, bom, se são fatores, talvez eu resolvendo esses fatores, o resultado mude. Resolvendo esses fatores, eu pare de gostar tanto assim de ficar no celular e eu tenha mais vigor para ir para a rua, para arrumar um emprego, entende? Não é só questões de, eu quero, eu posso, não é isso, tá bom? Então não se julgue tanto, mas também se julgue um pouco. É basicamente isso. Não seja o cara que é cuzão com você, que fica se criticando pra caralho, porque isso não vai mudar nada, filho, tá bom? Não vai mudar nada. E também não seja o cara que é muito compassivo consigo próprio, porque aí você se permite muita coisa e você nunca muda. Mas seja o cara que, pô, exercita o comportamento de perceber onde está errando e falar assim, eu preciso mudar. E tentar encontrar os meios corretos para mudar. E não ficar lá, pô, eu tento ter coragem, eu tento ter energia para fazer as coisas, mas eu não consigo. E aí eu sou um bosta, então por isso. Não é, tá bom? Não é. Envolve outros fatores. Busque saber um pouco mais para resolver seu problema. E espero que você resolva. Assim como eu venho trabalhando para resolver os meus também. Beleza? Obrigado.